Olha, ele parece ter passado por lá, ó. Uhum. Ele tem. Daí não, é o outro que é. É a noiva. A noiva chegando. Mais de meia Que hora. beleza de igreja, gente. Muito, eu gostei demais. Olha que desenho bonito. Lembra Olha o Planaltina? vestido de bolo, igualzinho da Beatriz. Lembra a igreja de Planaltina? É. Adorei essa igreja, esses desenhos assim. Corumbá de Goiás também tem uma torre parecida com essa. Sua cabeça para dizer o melhor que tem aqui é ele, porque os outros não fazem direito. Por que o outro é melhor? Porque ele usa melhor a cabeça, claro escuro, o ângulo. Uma menina que apareceu lá mais bonitinha, filma ela. Coisas assim da hora que vai resolvendo. Aí tem um profissional. Mas ela não tem pai nem nada pra sair com ela? É aquele senhor lá que é pai dela? Ou então faz assim. Esse nego vai te olhar e... Ele está falando. Meu Deus, tá dando muito reflexo no óculos. O óculos está dando reflexo. É. Mas a personagem dele é no Deixa eu óculos. baixar um pouco. Senta de cá, Paulo. Deixa eu ver se melhora esse reflexo aqui. Aqui. Nessa outra cadeira? Nossa, aí eu vou ter que... O óculos dele é grosso, né? Muito É forte de- a lente. Eu não quero que ele tire o óculos porque ele é conhecido assim. Só com óculos, tá vendo? Daí eu não enxergo. Eu consegui arrumar uma lente que fique fina, porque eu tenho 8 graus. É. Ainda tá um pouco, tá? Lente de contato não existe. Ah, não gosto. Se bem que hoje dizem que se a gente esquecer da lente de contato não tem problema, né? Ah, e você que quer tirar a capital da República daqui também? É, O que vocês se acham, hein? talvez ele falasse assim, de vez em quando você olha então pra ele, que aí... Eu tenho um projeto desse. Não é que eu quero tirar. Ah, sabe que para nós brasileiros seria até um... Eu quero que aqui seja só a capital. Acho que foi feita para isso. Eu acho que o nosso cavalo de Troia é o poder aqui. Nós temos esse negócio de Ilíada, Brasilida, né? Nós estamos fazendo uma minissérie agora. E o nosso cavalo de Troia é essa política, é que ela vem, né, e sai todos os bandidos que nos assaltam, e eles voltam e a gente que fica com a fama. Nós brasileiros, vocês, né, vivem lá mamando, assim, não mando nada. Eu quero não, mas é porque a minha ideia é a ideia do município neutro mesmo. Não, você quer que continue como capital. Como capital, quer a representação política como está sendo. Não quero a estadualização de Brasília. Tá certo. As cidades satélites têm que ser independentes, quer dizer, você entrega elas para Goiás. Acho que Brasília é o plano piloto. Lá no lago é o plano piloto. Washington é assim? Washington, Paris, Roma, todas as capitais. São DC, são distritos federais, distritos centrais. Isso. Aqui houve essa... Aqui o horrorista está estadualizando com o apoio dessa Assembleia Distrital. Por causa do interesse que ele tem. É claro, ele quer criar 30. Eu tenho um amigo que trabalhou com você, o Márcio. Trabalhou lá na sua assessoria durante um tempo, acho que não, a primeira vez. Márcio de Belo Horizonte? Márcio Greco? O Márcio Greco? Olha, é o tesoureiro do PT. É o nosso... Eu sou do PT também, só que sou obrigado.
Eu tenho litígios lá em Goiás com o PT. Vamos começar, senão eu tenho um negócio da nossa Brito, Dona Adriana deu para trás, lá, porque na minha produção, no meu produto. Tá bom, então, olha, deputado, nós estamos chamando o senhor aqui porque nós queremos saber como é o projeto que o senhor tem sobre a abertura gradual de manicômios no Brasil. Eu queria se identificar primeiro, né, Marcelo? Deputado, tal. Tá, eu estou falando tudo. Quantos anos você tem? Eu sou... Por que você se dedicou a esse assunto? Porque isso fica para o futuro, quando você precisar eu te dou, tá? Até para a campanha eleitoral. Eu já deve ter vindo de gravação dessa, né? Eu sou Paulo Delgado, sou mineiro e sou professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, sou professor de 2º grau e me tornei deputado constituinte em 1986 e me reelegi em 1990. A luta da saúde mental chegou na minha mão a partir do encontro ocasional entre as minhas preocupações no campo dos direitos humanos e dos direitos civis e um episódio que ocorreu na Câmara dos Deputados, quando uma deputada federal, filha de um ex-presidente da República, sumiu do plenário da Constituinte e apareceu poucos meses depois na Suíça, internada num hospital psiquiátrico, em tratamento obrigatório, compulsório, como tem na Europa, e internada contra a sua vontade. Essa deputada, Tutu Quadros, ela foi sequestrada pelo dispositivo psiquiátrico, que está aí no Brasil e permite a qualquer cidadão denunciar um outro, acusando ele de louco, e se houver quem acredite e um médico que assine, essa pessoa desaparece. Pode pegar prisão perpétua em manicômios e não aparecer mais. Então aquilo me espantou muito. Daí procurei no Brasil técnicos, profissionais e pessoas que conhecessem essa área e achei o movimento dos trabalhadores em saúde mental. E pensamos na ideia dessa lei. Uma lei que muda a legislação de 1934, que é a mais antiga legislação médica brasileira em vigor, que ela permite a internação de uma pessoa por parentes até o 5º grau, ou por qualquer pessoa considerada a critério das autoridades públicas que não são nomeadas, pode ser um padre, pode ser um pastor, pode ser um delegado, pode ser um deputado, pode ser o diretor de uma escola, qualquer autoridade pública que ateste que fulano é louco, havendo um psiquiatra que confirme, a pessoa pode ser internada. Essa é a lei que passou a ter esse nome de extinção progressiva dos manicômios, regulamentação da internação compulsória e substituição por outros tratamentos mais humanos. É uma lei que está há 4 anos em tramitação. Um momentinho, pessoal, vou fechar aqui. Por favor, Jorge. Muito barulho aqui. Mas lá não tem barulho. Mas não tem, mas o caso Tá pegando. tem muita buzina. Longe, longe. Fecha assim, ó. Tranca. Meu lugar é Então lá a no coisa tem uma quarto. história fenomenal, É. né? Eu sempre só vi aquela coisa de súmula nos jornais, né? Nunca tive a oportunidade de ler uma reportagem completa. Mas já teve, né? Já foi publicado. Assim já. Não tive a oportunidade. Tira aquelas coisas lá. Mas já tem um projeto também de como funcionaria esse, no Já está caso, aprovado o projeto. os novos. Isso aqui. Não, a ideia do projeto, Continuidade. a ideia do projeto é, o projeto tem que combinar a luta pelos direitos humanos com a sua possibilidade técnica científica, não é? Quer dizer, a defesa da liberdade de um cidadão, mesmo paciente, mesmo doente, de ser respeitado nos seus direitos, desde que haja sustentação técnica científica para essa possibilidade, não é? Não adianta dizer que um ser humano tem o direito de voar se tecnicamente seu braço não virar uma asa. Então, os psiquiatras que sustentam tecnicamente o projeto é que me convenceram de que era possível dizer que o tratamento psiquiátrico
na forma da internação, da sedação, do isolamento e da permanência fora do convívio social do paciente, é um tratamento superado hoje no mundo inteiro e que, diante do avanço da ciência e da medicina, é possível criar formas alternativas de tratamento. Maravilha, deputado. É exatamente esse depoimento que eu quero. Que há possibilidades, que há condições de se tratar uma pessoa de maneiras alternativas, que não é necessidade que a pessoa fique sequestrada da sociedade, tomando altas doses de remédios. É isso. E um outro aspecto que está próximo da luta, próximo e ao mesmo tempo integrado completamente na luta dos direitos humanos, é porque esse projeto em vigor, ele modifica imediatamente os dois conceitos que hoje sustentam o preconceito contra o doente mental, que é o conceito da periculosidade, a ideia de que todo doente mental é perigoso, e o artifício é dizer que ele é perigoso para si e para os outros. Na verdade, o que se diz é que ele é diferente dos considerados normais, por isso ele tem que ser isolado da sociedade, e modifica o conceito de incapacidade civil permanente, que acompanha também o doente mental e praticamente o torna insusceptível de reinserção social. Ele não consegue voltar para a sociedade com esse carimbo no corpo de que é um ex-paciente psiquiátrico. Então nós, ao desmontarmos esses dois pilares do preconceito, a periculosidade e a incapacidade permanente, nós vamos alterar também a atual legislação brasileira civil, o Código Civil, que diz que um doente mental não tem direito aos seus bens, e aí a curatela passa a ser entregue ao parente mais perto ou àquele que passa a ter acesso sobre o paciente, às vezes até o Poder Judiciário. E no caso do Código Penal, vamos mudar uma aberração penal que existe no Brasil, que é onde o dispositivo psiquiátrico, no caso do crime hediondo de rico, a psiquiatria é usada para tirar Além de eu ficar emocionada, eu ainda estou doente. Tem um caso da família do meu ex-marido. Foi usado a vida inteira, um artista, fui pintá-las maravilhosamente bem. Quer dizer, vai de encontro dessas histórias todas. A pessoa que interna tem direito a receber. Claro, claro. O que não tem de gente que fazendo isso, né? Eu recebo cartas assim, eu recebo inúmeras cartas, recebo livros de pessoas que escrevem nos manicômios, poesias, livros, e me pedem para conseguir publicação, e que essa lei foi chegando em vários hospitais e serviu como um caminho de reencontro dessas pessoas com a integração na sociedade, mas a integração não é que essa é uma coisa que o meu projeto não quer que uma pessoa, paciente psiquiátrico, que tenha controle sobre a sua doença e que possa começar a procurar o tratamento voluntariamente, substituindo esse tipo de internação violenta, nós não temos a ilusão de que essa pessoa tenha que ser normal segundo o padrão da normalidade dos normais. A normalidade dela é aquela normalidade que ela consegue ter e que tem que ser respeitada, porque isso que é democracia, não é? Como diz o Caetano Veloso, né? De perto ninguém é normal, né? Então você tem que... Depois que a gente conhece bem a pessoa, né? Qualquer pessoa, depois que a gente conhece um pouco bem a pessoa, a gente sabe que a pessoa não é normal. Né? Pois é, então a ideia é essa. Normal ou estranho também. De longe, né? Você pode até achar uma pessoa normal. Mas, como eu estava dizendo, o projeto muda um dispositivo também, imediatamente no Código Penal, que é esse dispositivo da criminalização do paciente psiquiátrico pobre e da absolvição prévia do paciente do crime hediondo do rico. Ou seja, no caso de um crime de rico, violento, o dispositivo psiquiátrico é usado para tirar o rico da cadeia e da punição. Então nós tivemos no Brasil um caso trágico do Michel Frank. Matou a Cláudia Lecim Rodrigues, um psiquiatra disse que ele estava em surto, na verdade em surto, de cocaína, e com aquele laudo
ele não só saiu da cadeia, como saiu do Brasil. Depois foi assassinado na Suíça por outro motivo, mas aquele laudo foi um habeas corpus para um crime hediondo, né? Se o crime hediondo é de pobre, isso nós temos muitos casos, né, também no Brasil, em qualquer país do mundo, o dispositivo psiquiátrico usa a internação para colocar o pobre no manicômio judiciário sem julgamento, e ele pega a prisão perpétua e não tem direito nem ao tratamento psiquiátrico, nem ao julgamento por ser criminoso. Então nós queremos desinfantilizar a psiquiatria brasileira e desinfantilizar o cidadão psiquiatrizado no Brasil. Quem for criminoso... Desinfantilizar? É que hoje o dispositivo psiquiátrico acaba infantilizando Como se fosse índio. É como se não houvesse crimes também de pessoas que são pacientes psiquiátricos. Ou seja, nós não podemos colocar na conta da loucura o crime, porque senão os manicômios estariam mais cheios do que as penitenciárias. E, no entanto, tem mais bandido na penitenciária do que louco, criminoso nos manicômios. Então, nós queremos criar uma legislação semelhante à legislação dos países desenvolvidos, que a França já tem, a Itália tem e outros países. Um crime de um paciente em surto é um crime. O surto é um atenuante, mas aquilo é um crime. Porque se você continuar dizendo que o doente mental é inimputável, isso vai manter no Código Penal essa injustiça de proteger o rico e perseguir o pobre. Eu fico impressionada de ver como é que uma pessoa tão nova como você pode ter essa sensibilidade para ver isso. Porque eu vi muito dentro das prisões loucos. Eles não podiam estar ali, eles tinham que estar em manicômio, não em prisões. Eu vi, por exemplo, uma mulher que matou o filhinho na hora que o neném nasceu. Era filho do pai, era filho de estupro. Então a menina enorme, assim, gorda, ela pegou e torceu o pescocinho do menino e matou. E estava dentro da prisão de mulheres. Eu achei que era um caso de loucura, não era caso de... Esse projeto prevê uma auditoria em todos os hospitais, em todos os manicômios, nas penitenciárias, exatamente para que você comece a tratar de forma adequada, diagnosticando os casos de doença mental, separando o alcoolismo da doença mental, que no Brasil também o alcoólatra é tratado como paciente psiquiátrico, separando a toxicomania da doença mental e separando também os casos de ruptura do equilíbrio psicológico que existe numa sociedade como a nossa por problema. O Collor era um fator de doença mental, né? Governava por sustos, assustava demais o país. Tinha dupla personalidade, isso tudo ia criando nas pessoas uma ansiedade muito grande. Mas não se pode, por isso, rotular qualquer pessoa que tenha algum tipo de atitude não convencional de louca, como é hoje a legislação brasileira. Então o cidadão dá um piti numa fila do INPS, porque a consulta o atendimento dele foi suspenso no momento em que ele chegava para ser atendido. Essa pessoa quebra tudo. Ela não é uma louca. Ela não precisa de manicômio, ela precisa de consulta. Mas se nós mantivermos essa lei que está aí, onde qualquer cidadão considerado normal que suspeitar da loucura do outro pode mandar internar, desde que uma autoridade pública aceite aquela internação, nós não vamos ter possibilidade de dar um tratamento humano a ninguém, nem possibilidade de acabar aí sim com essa loucura, né, que existe hoje na legislação brasileira e na prática psiquiátrica do Brasil. Quer dizer, o meu projeto, ele não desconhece a doença mental, ele não superdimensiona também a doença mental, não desconhece essa zona de sombra que existe entre a loucura e a pobreza no Brasil. O meu projeto prevê a criação de pensões protegidas para o caso dos pacientes pobres que são internados, às vezes porque a família não tem onde colocá-lo e vai para o hospital atrás de hotelaria, atrás da comida parca que tem no hospital. Então o meu projeto cria pensões protegidas, lares abrigados para o caso dos pacientes sem família, que
são os homeless americanos, os que não têm casa, não têm para onde ir, e que podem se tornar criminosos se a deshospitalização brusca for feita sem critério, né? O projeto também prevê a criação de um diagnóstico concorrencial. Qualquer cidadão que suspeitar que a internação de uma outra pessoa é por motivos não psiquiátricos pode requerer do Poder Judiciário um diagnóstico que concorra com aquele que internou. Isso existe em qualquer área da medicina, só não existe na área da psiquiatria. A legislação de 34 não prevê esse diagnóstico. Quer dizer, hoje, se um cidadão está com problema do coração, ou mesmo uma mulher que vai ganhar neném, que é uma coisa da rotina da medicina, ela pode escolher 2 ou 3 médicos, 2 ou 3 hospitais, ver com quem que ela vai ganhar o neném. Por que que a doença mental a pessoa não pode também exigir 2, 3 diagnósticos para ver se aquilo é realmente uma coisa grave do ponto de vista de um médico, de um modelo de atenção, ou é uma coisa menos grave? Se tem que internar, não tem que internar, se num dia no hospital resolve. Então o projeto é muito simples, é porque o Brasil é muito violento, não é, com as pessoas fracas. E nós estamos acostumando com isso. E vamos nos acostumando com essas injustiças sobre os fracos, porque os fracos precisam mais do que uma lei como essa, né? Eles precisam de uma proteção muito maior do que essa lei pode dar. Mas já, embora não esteja em vigor ainda, porque ela provoca muitos problemas, né? Principalmente de natureza cultural e econômica. Há muito lucro no hospital psiquiátrico hoje, porque é um paciente que é internado, é sedado, e há um pacto de silêncio no hospital psiquiátrico. O paciente, quanto mais fala, mais sintoma da doença ele revela, segundo a psiquiatria tradicional. Então, se ele falar muito, mais remédio toma, e quanto mais remédio ele toma, menos ele tem condição de falar. Então, essa surdez, esse diagnóstico da surdez que existe hoje, do silêncio no hospital psiquiátrico, ele, com o paciente que possa conversar, em que a história da sua vida tenha que ser levantada para que seja feito o diagnóstico, os hospitais vão ter que investir mais no tratamento. Então, há uma pressão muito grande para que o projeto não passe, não entre em vigor, por causa disso. Porque um paciente psiquiátrico, pela regra geral hoje nos hospitais, na maioria, se ele reclama da comida é porque ele é louco, se ele reclama da água, se está frio ou está quente é porque ele é louco, quer dizer, tudo é colocado na conta da loucura. E o tratamento é baratíssimo, é o mais barato, embora os recursos sejam muito altos, né, e desviados para outras coisas que não o tratamento do paciente. Deputado, o senhor começou a falar e eu interrompi. Como é que são nos outros países? Porque quando eu estou fazendo um trabalho, quando estou fazendo um vídeo como esse, se eu, por exemplo, recebo uma informação como essa que o senhor está me dando, eu vou passar para eles também, sabe? E Sim. aí vão muitas enfermeiras, muitas pessoas vão ouvir. Eu gostaria que o senhor falasse como é que é nos outros países. Olha, o Brasil não está, assim, não é o pior país do mundo na legislação psiquiátrica. Essa lei de 34 é mais ou menos a legislação de todos os países do mundo, é uma legislação anterior à Primeira Guerra, num período em que o nazismo e o fascismo estavam crescendo e que a psiquiatria era usada para isolar os outsiders, né, os diferentes, os marginais de todo tipo. Mas muitos países evoluíram. A partir da Conferência de Caracas, na Venezuela, no ano de 1990, é que começou o processo organizado de deshospitalização na América Latina. A Conferência de Caracas, convocada pela Organização Pan-Americana de Saúde e a Organização Mundial de Saúde, é que definiu que haveria necessidade de reestruturar o modelo de atenção ao paciente mental. E aí surgiram os movimentos da psiquiatria democrática, de humanização do tratamento. Já haviam no Brasil movimentos desse tipo há mais de 10 anos, os trabalhadores em saúde mental e movimentos pela psiquiatria democrática. Mas o país pioneiro nessa luta, ou que teve mais divulgação, foi a Itália, com Franco Basaglia,
que a partir da experiência de Trieste, começou a iniciar o processo de deshospitalização dos pacientes e de tratamento alternativo. Hoje a Itália está discutindo a própria Lei Basaglia, que é de 1978, e a sua adaptação a outras regiões da Itália, que não o norte, que é muito rico na Itália. E na Espanha, a psiquiatria democrática também está muito avançada e há várias experiências de tratamento aberto. Os Estados Unidos, que é um país confederado, onde cada estado tem uma legislação diferente de outra, tem estados onde a legislação é avançada, tem estados que é muito atrasada. O meu projeto é muito acusado de querer reproduzir experiências que não deram certo. Todos esses países que eu citei, tanto a Itália, como na França, como aqui na América Latina, como nos Estados Unidos ou na Espanha, tiveram experiências fracassadas e experiências vitoriosas, como também no Brasil. O Brasil tem uma das primeiras experiências de tratamento alternativo do mundo, que é a da doutora Nise da Silveira, na Casa das Palmeiras, no Rio de Janeiro. Há mais de 30 anos, aliás, 35 anos faz esse ano, que a doutora Nise trata de pacientes psiquiátricos, esquizofrênicos, com tratamento aberto e com formas de tratamento onde a sedação não é a regra, né? O CPP2 no Rio, o Centro Psiquiátrico Pedro II, aqui em Brasília, a Granja do Riacho Fundo já tem uma experiência de hospital-dia e em Santos há um modelo institucional de tratamento aberto que foi estimulado pela Prefeitura de Santos e monitorado tanto pela Organização Mundial de Saúde como a Organização Pan-Americana e mais a tecnologia brasileira de tratamento humano, com apoio do Ministério da Saúde do Brasil, que na parte da saúde mental, na área da divisão de saúde mental, sempre teve uma posição mais avançada do que outros setores da medicina brasileira. Acho que há experiências no mundo muito avançadas e para aqueles que acham que não é possível o tratamento aberto do paciente psiquiátrico, eu digo que era a mesma coisa que se dizia do tuberculoso há 40 anos atrás. O tuberculoso era isolado em colônias fora dos centros urbanos, só casava com tuberculoso e se criava um círculo de ferro na vida do tuberculoso. O que fez o tuberculoso hoje poder ser tratado em tratamento aberto? Foi o avanço da medicina, da penicilina, e o avanço da cultura, que se criou na população a cultura da convivência, onde a doença não assustava. O que hoje pode provocar a integração do paciente psiquiátrico no ritmo dele, não para ele se tornar uma pessoa normal, no sentido da normalidade que é definida pelas pessoas comuns, como o que dizem, normal é isso ou aquilo, mas uma integração de um paciente que tenha problemas mentais, ele, se tiver sobre ele olhos de quem compreenda a sua doença, a possibilidade de integração é muito maior do que se nós mantivermos esse olho preconceituoso sobre a visão da outra pessoa, né? Aliás, a doença das pessoas às vezes está no olho de quem olha, né? E não no corpo de quem as tem. Tem gente que olha para uma pessoa que tem cadeira de roda e só vê a cadeira de roda. E enquanto que a cadeira de roda de uma pessoa é a perna dela, é a maneira de fazê-la igual a quem tem perna, né? Então, acho que se nós conseguirmos explodir essa cultura do preconceito e do estigma, isso vai ajudar muito os doentes mentais, não tenho dúvida. Já que o senhor não tem tempo de assistir, eu vou só dizer para o senhor que o que nós estamos fazendo é um vídeo sobre Vila São Cotolengo, que vai chamar. É uma cidade a 15 minutos de Goiânia, em Trindade, tem uma basílica onde há uma romaria. As pessoas de todas as partes do Brasil, os seus doentes lá à espera de benesses divinas. E aí esse hospital recolhia os doentes e tem uma congregação de irmãs da Medalha Milagrosa, uma irmã muito dedicada,
se encontrou com uma médica, a doutora Rose, há 15 anos. Então elas melhoraram muito a limpeza, a arrumação e os cuidados com os doentes, mas agora, para grande felicidade, elas compraram casinhas pré-moldadas e construíram e deixaram os mentais soltos. Homens, mulheres, crianças, jovens, 16 em cada casa. Ali eles têm o seu guarda-roupa, a sua caminha, agoam as plantas, cuidam de bichinhos, de galinhas e tal, tomam pastilha anticoncepcional. E eu fiquei impressionada porque a médica, além da gente ver que eles não tomam mais tanto remédio, pessoas doentes, guardam, preparam o vestido vestir na missa. E o hospital mais rico de Goiânia é uma parede no meio e loucos pelados de cá e loucas peladas de cá, e se vendo, mas sem se poder se tocar. Então esse vídeo que eu estou fazendo é muito para tirar o estigma do hospital e também para conseguir verbas com o Itamar-Franco, que eu acho que a melhor coisa vai ser o passarinho, o senhor, falar com ele também. Porque já que o senhor já tem essa acessibilidade, ele também deve ter, né? Porque isso pega por osmose lá em Minas, porque nós somos assim, né? Então aí a gente está fazendo esse vídeo para mostrar, porque o Itamar-Franco ou outra autoridade não tem tempo de ir ao hospital para ver, né? Então a gente... O Ministério